Pai do Senhor, meus queridos irmãos, eu gostaria de meditar um pouco sobre em mais uma porção das Sagradas Escrituras nas páginas do Antigo Testamento, o livro de Salmos, no capítulo 112, que diz assim, tem apenas o capítulo 112, tem 10 versículos, irei apenas alguns versículos. O versículo 1 do capítulo 112, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se comprar nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3, na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Que texto maravilhoso. E ele segue mais adiante, trazendo uma série de lições, mas apenas irei me deter nesses 3 versículos. Eu quero falar sobre o temor a Deus. O temor a Deus é, de uma certa forma, a base de uma vida vitoriosa, de uma vida de sucesso. É certo que todo ser humano, ele passa no seu dia a dia, no seu cotidiano, por conflitos, por dificuldades, por pelejas, das mais diferentes formas possíveis. Quer ser uns para mais, outros para menos, mas o seu desejo, ele almeja realmente se livrar desses conflitos e dessas dificuldades, dessas lutas. Isso é natural no ser humano. O temor a Deus é a base da vida cristã. Então, o texto em tela, o magno texto em tela, nos mostra algumas lições importantes que queremos destacar nessa meditação. Primeiro, o que é temer a Deus? Eu coloquei aqui algumas questões. Temer a Deus não é ter medo dele, não é ter pavor de Deus. Entretanto, nesse texto, temer não é sinônimo de medo. Repito mais uma vez, se assim fosse o temor a Deus, não seria a causa de grande prazer para o justo, pois o medo não traz alegria, o medo não traz felicidade, o medo não traz, pelo contrário, não traz felicidade, mas traz inquietações das mais formas possíveis, né, as mais diferentes formas possíveis. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, como se ele fosse um iracundo, né, um perverso, que está sempre pronto para exercer o seu justo juiz, a sua justiça plena, e nunca ter misericórdia e ser implacável. Não, na verdade, temer a Deus não significa nada disso. Temer a Deus é reconhecer que Ele existe. Então, à medida que eu temo a Deus, eu reconheço a sua existência de forma absoluta, verdadeira, como Criador e Criador, e Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então, temer a Deus é ter essa consciência. Temer a Deus é ter consciência de que a nossa vida e tudo que existe, tudo que nós conquistamos, tudo que nós almejamos, depende de Deus. Então, à medida que nós vamos adquirindo essa maturidade, essa consciência, isso é temer a Deus. Colocar todos os nossos bens, todos os nossos empreendimentos, todos os nossos desejos, todos os nossos planos na mão de Deus. Isso é temer a Deus. E no momento certo Ele vai nos galardoar. Então, temer a Deus é ter a consciência de que a nossa vida e tudo que existe depende daquele que vive e reina para todo sempre. Deus. Deus é aquele que vive e dura para todo sempre. Né? O profeta Isaías disse no capítulo 40, versículo 8, falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, Deus que é eterno, e sua palavra eterna, dura para sempre. Então, isso é uma declaração do profeta realmente maravilhosa e precisamos realmente considerá-la e praticá-la em nossa vida. Então, temer a Deus implica em ter confiança absoluta em Deus e no seu infinito amor. Nós observamos isso lá no livro de Provérbios, capítulo 14, vamos ler esse texto, muito interessante, lermos as páginas bíblicas, Provérbios capítulo 14, eu te convido também para você abrir a sua Bíblia e juntos vamos refletir. Então, Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha só o que aqui diz, o temor do Senhor tem o homem forte amparo, tem a mulher forte amparo, tem um cristão forte amparo. Então, aquele realmente que busca guarida no Senhor, no temor do Senhor, tem amparo, tem segurança, tem proteção, tem abrigo. Então, é isso que o texto
que Salomão aqui nos coloca. O versículo 27 diz: o temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. Então, o temor a Deus é fonte de vida e livra dos laços da morte, das trevas infinitas. Então, isso é temer a Deus. Temer a Deus é submeter-se à sua vontade, porque é melhor do que lhe oferecer sacrifícios tolos ou desprezíveis. Isto está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, 23, parte A. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha só o que diz aqui o profeta Samuel, né? Então nós observamos que temer a Deus é isso. Nós queremos aqui destacar também algumas características dos que temem a Deus. Quais são as características das pessoas que temem a Deus? As pessoas que temem a Deus são evidenciadas, são vistas logo com algumas características. Primeiro, aqueles que temem a Deus, o temente a Deus ele é piedoso. O salmista, no capítulo 112, vamos voltar aqui para o Salmo 112, no Salmo 112 ele destaca aqui as características desse que teme a Deus. O Salmo 112, só voltando aqui para ele, versículo 4. Então, aquele que teme a Deus, ele é piedoso. Então, o salmista, no capítulo 112, versículo 4, diz: ao justo nasce luz nas trevas. Então, quem é piedoso vai nascer luz nas trevas. Você possa até estar passando por um momento de trevas, mas se você teme a Deus, você, conforme o salmista aqui, ao justo nasce luz nas trevas. Você pode estar nas trevas, mas a luz daquele que pode todas as coisas, aquele que criou a luz, vai tirar você das trevas e vai colocar você na luz. O versículo 5: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não são esses juízes aí corruptos, não, mas o justo juiz vai realmente pleitear a tua causa, e realmente você vai ter êxito na mesma. Então nós observamos que o temente a Deus é piedoso. No salmista, no capítulo 112, nós acabamos de ler, versículo 4, parte B. O temente a Deus age com compaixão. Quem teme a Deus é uma pessoa que tem compaixão, expressa compaixão. Veja o que nos ensina as Sagradas Letras. Saber, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O salmista, no capítulo 4, versículo 3, Almeida, revista atualizada, nos traz essa verdade inconfundível em contexto. Sendo assim, todo piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-se com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. O salmista, no capítulo 32, versículo 6, Almeida, revista atualizada. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o justo para o dia do juízo, para serem castigados. Os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Almeida, revista atualizada. Então, aquele que teme a Deus, ele é piedoso, ele busca a presença de Deus, o amparo de Deus, a orientação de Deus, a luz de Deus, o caminho de Deus, a verdade de Deus, a vida em Deus. Então, isso é uma verdade em contexto, é uma verdade inconfundível, meu caro irmão. Outra característica daquele que teme a Deus, o temente a Deus é misericordioso. Então, o temente a Deus, ele expressa piedade e ele expressa misericórdia. O versículo 5 diz claramente isso. Olha só no versículo 5 do Salmo 112. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ou seja, ele tem misericórdia. Né? Ele tem misericórdia. Determinada pessoa faz um empréstimo a ele e ele é misericordioso. Ele entende que aquela pessoa que ele emprestou, sei lá, uma determinada quantia ou um objeto, sabe que aquela pessoa realmente pediu porque estava necessitando e ele se compadece da situação. É isso que o salmista aqui está nos revelando, nos ensinando, trazendo essa lição. Então, o temente a Deus é misericordioso. O temente a Deus, ele é amoroso. Além de ser piedoso, além de ser misericordioso, ele é amoroso. Quando alguém comete uma falta contra você, ofendendo-o,
ou fazendo-lhe algum mal, seja misericordioso, não revide o mal com o mal. Então, aquele que é temente a Deus não revida o mal com o mal, mas ele revida o mal com o bem. É uma tarefa um tanto quanto difícil, mas essa é a prática cristã. Os fariseus ensinavam que a justiça era algo exterior, uma questão de obedecer a determinadas regras e a certos preceitos da lei. Ou seja, os fariseus, na verdade, eles queriam que os outros cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Ou seja, é tipo de fariseu mesmo. Então eles eram religiosos que não desenvolviam uma religiosidade sadia, mas hipócrita. Como assim Jesus bateu de frente com esse grupo de gente aí. Então as motivações deles eram erradas. Queriam apenas ser admirados como pessoas justas, mas só negavam a Deus, principalmente na lei divina. A justiça, a misericórdia e o amor deve ser realmente uma evidência naquele que teme a Deus. O temente a Deus, ele é justo. Então, meu querido irmão, nós observamos claramente nesse salmista, nesses versículos 1, 2 e 3, que o temente a Deus é a base de uma vida vitoriosa e se apresenta com essas características. É piedoso, manifesta misericórdia, expressa amorosidade e pratica a justiça. Então, que Deus aplique essa palavra no nosso coração, no seu coração, para que possamos juntos crescermos mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima meditação em nome de Jesus no canal Expressão do Saber. Deus abençoe.